pessoal, mais um vídeo no canal, de um vídeo que não poderia ser diferente, vai ser de muitas críticas ao Flamengo. A verdade é essa. Que partida vergonhosa fez o Flamengo nesse domingo diante do Botafogo. Escapou de uma goleada histórica, é isso mesmo. O Botafogo amassou o Flamengo dentro do Nilton Santos. Foi uma atuação ridícula do rubro-negro comandado pelo técnico Tite. Tite, inclusive, é um dos grandes culpados por essa vergonha que aconteceu nesse domingo. Eu vou falar sobre isso, sobre essa atuação do Flamengo, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal. A culpa não é minha que o Flamengo foi amassado nesse domingo para o Botafogo. Então, se quiser dar uma moral aí para o trabalho do Vene Casagrande, se inscreva no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like no vídeo também. Isso ajuda demais. E compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos falar do Flamengo, mas antes eu preciso falar da preparação física do Flamengo. Na boa, não é normal essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo nessa temporada. São muitos jogos, eu sei disso. Ai, que calendário é esse? Eu sou o cara que eu critico bastante o calendário do futebol brasileiro. É um calendário ridículo. No vídeo anterior eu falei sobre isso. É um calendário ridículo. A CBF não valoriza o produto dela. Isso é verdade. Mas não é só o Flamengo que enfrenta essa sequência de jogos. Eu vou dar um exemplo. O São Paulo é o outro time que está disputando 3 competições e não tem a metade de lesões musculares que o Flamengo está tendo nessa temporada. A todo momento é uma lesão muscular. E por que você está falando isso, Vene? Porque logo aos 4 minutos de jogo, o Arrascaeta teve um problema físico. Botou a mão na parte do adutor, da coxa esquerda, e pediu para ser substituído. Ficou no banco de reserva chorando. Obviamente, o jogador já tem noção da gravidade, que não deve ter sido leve. Obviamente, não vai ter condições de jogo na quinta-feira, o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Além das lesões musculares, dos problemas físicos, os jogadores estão ficando exaustos durante os jogos. Exaustos. O Botafogo hoje não poupou, botou o mesmo time que jogou contra o Palmeiras na quarta-feira. O mesmo time. E fisicamente falando, o Botafogo deu um amasso no Flamengo. Os jogadores visivelmente melhores fisicamente. Mas agora vamos falar do jogo. Na boa, que jogo, né? Não teve jogo. O Flamengo foi nitidamente inferior ao rival Botafogo. A todo momento. Tudo bem. Num determinado momento, vamos lá, o Botafogo abriu o placar com 2 minutos. E novamente, eu já estava esquecendo disso, novamente em uma jogada de bola aérea. Setor defensivo do Flamengo bobeou geral. E aí o Marlon Freitas achou o Matheus Ponte, o fraco Matheus Ponte, que nem a torcida do Botafogo suporta, sozinho dentro da área, cabeceando. Mais um gol de bola aérea sofrida. Dessa vez, Tite, você não vai dizer que foi rebote, né? Não vai ter essa cara de pau que você teve na outra entrevista coletiva que você deu. O tempo passou, o Flamengo achou um gol, quando o Léo Ortiz, que inclusive foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, dando vários passes, quebrando a linha defensiva do Botafogo, ele achou o Bruno Henrique numa assistência maravilhosa. E o Bruno Henrique finalizou muito bem por cima do goleiro John e empatou. A partir daí o Flamengo até nivelou o jogo. Aí veio o segundo tempo. Aí veio o grande problema. Sabe por quê? Eu esqueci de mencionar um ponto. Quando a Arrascaeta pediu para sair, ele colocou o Vitor Hugo, o fraco Vitor Hugo. Vitor Hugo não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo. Ele nitidamente não tem mais ânimo, digamos assim. E por que ele não botou o Lohan? Por que ele não botou o Matheus Gonçalves? Ele já havia indicado que não gostava do Vitor Hugo nessa condição de meia, no lugar do Arrascaeta. O Tite, além de tudo, é incoerente nas decisões dele. Ele não tem coerência, a todo momento ele é incoerente. Beleza, Vitor Hugo nulo em campo no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, ele precisou tirar o Gerson, tudo bem. Parte física pesando. Coloca o Everton Araújo. Ele tem um tesão por volante que é um negócio assustador.
Era para ter colocado o Lohan. Novamente eu falo por que não colocou o Lohan. Mas ele tem um tesão por volante, ele colocou mais um volante. E nesse determinado momento ele recua o Léo Ortiz para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Mais um erro dele, erro tático. Era o Léo Ortiz que estava sendo o melhor jogador do meio de campo na ausência do Arrascaeta. Era o Léo Ortiz que, mesmo sendo zagueiro e jogando de volante, estava sendo o cara que estava armando as jogadas do Flamengo. O meio de campo do Flamengo, nesse domingo contra o Botafogo, não existiu. Foi vergonhoso. Quem assistiu ao jogo sabe do que eu estou falando. Deu raiva assistir o Flamengo jogar nesse domingo. Raiva. O Wesley, que fez a sua despedida com a camisa do Flamengo, fica à disposição contra o Bolívar, mas provavelmente será o Varela. Fez um bom jogo. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo, amassou o lado esquerdo do Flamengo. Amassou, deitou e rolou. Deitou e rolou. Fez tudo o que quis no segundo tempo. Tudo que quis. E eu não vou botar a culpa no Varela, não, que entrou no lugar do Ayrton Lucas para fazer a função de lateral esquerdo, porque ele jogou improvisado. Seria covardia da minha parte. Eu vou tirar o Varela dessa. O Varela não teve culpa. Mas o Ayrton Lucas, enquanto esteve em campo, teve culpa. Davi Luiz, mal demais. Mal demais. Mal demais. Foi um jogo para o Flamengo, o torcedor do Flamengo, esquecer. Um choque de realidade. A verdade é essa. O torcedor do Flamengo hoje, diante do Botafogo, teve um choque de realidade. Acabou aquela falácia que o elenco do Flamengo é um absurdo, é monstruoso. Não, não é. Não é. O elenco do Flamengo pode ser o melhor, mas não é maravilhoso, absurdo como as pessoas falam. Pelo contrário, a gente pode ver hoje um Botafogo destruindo o Flamengo. Fazendo aquilo que tem que fazer mesmo. O Botafogo fez certo. 4-1 para cima do Flamengo, perdeu o pênalti ainda por cima. O Rossi, embora tenha pego o pênalti, ele tomou um gol que ele... Cara, eu não sei nem explicar o que ele quis fazer ou o que ele não fez. A sorte dele é que o jogador do Botafogo estava impedido. Gente, não dá. Não dá. Eu sei que muita gente gosta do trabalho do Tite, mas o trabalho do Tite é fraco. O Tite está há quase um ano no Flamengo. Eu, particularmente, esperava que nesse tempo todo o trabalho do Flamengo fosse estar bem melhor. Eu entendo, tem os desfalques, Cebolinha machucado, Vinha machucado, eu entendo isso tudo. Pedro machucado. Por falar em Pedro, como faz falta o Pedro, né? Eu falei para vocês. Gente, olha só, eu sou um cara que eu vou sempre torcer pro Carlinhos. Sempre. A história do Carlinhos é linda, maravilhosa. Uma história de superação. Mas não tem potencial para vestir a camisa do Flamengo, para ser o reserva imediato do Pedro. Não tem. Ai, o Gabigol. Gente, o Gabigol está lesionado e não estava fazendo a menor diferença também. Não dá para a diretoria do Flamengo achar que o Carlinhos é o reserva imediato do Pedro. Não dá. Não dá mais para aturar certas decisões do Tite. O Tite vem fazendo um trabalho fraco. E se não abrir o olho, tudo bem, eu acho que passa na Libertadores contra o Bolívar. 2-0, beleza. Mas se não abrir o olho, na Libertadores não passa nas quartas de final. Vai pegar o Peñarol, provavelmente. Na Copa do Brasil vai ter sorteio terça-feira, dependendo de quem pegar, também não passa. É isso que eu estou falando para vocês. E o trabalho do Tite vai além do campo e bola. Ele priorizou a Copa do Brasil e os jogadores estão pagando o preço agora. Não era para ter priorizado a Copa do Brasil. Resumo da ópera, uma partida vergonhosa do Flamengo. 4-1 foi pouco. O Flamengo escapou de uma goleada histórica dentro do Nilton Santos e o Tite precisa ser cobrado pela diretoria. Alguém tem que bater na mesa. Ou o Marcos Braz vai continuar preocupado em fazer campanha com a ajuda de torcedor, de torcida organizada. Que cena ridícula foi aquela, torcida organizada fazendo bandeira para o Marcos Braz, campanha para o Marcos Braz se tornar vereador, ser reeleito a vereador no Rio de Janeiro. Um domingo para ser esquecido para o torcedor rubro-negro.
Tem também Flamengo consultando um lateral direito, tendo em vista que o Wesley está muito próximo de ser vendido, tudo fechado, mas o Wesley vai ficar à disposição do Flamengo contra o Botafogo nesse domingo e contra o Bolívar na quinta-feira pela Libertadores. Já falei para vocês que existe a chance até dele viajar direto da Bolívia lá para a Europa para poder se apresentar à Atalanta, e a gente vai trazer o nome que o Flamengo consultou. Será que pode ter negociação? Será que já tem negociação? Quero saber a opinião de vocês, se seria um bom nome para a lateral direita do Flamengo. Tem também clube turco de olho em Arrascaeta, falaremos sobre isso. Vamos para as informações. Antes eu quero trazer Vinícius Júnior marcando mais um golaço fora das 4 linhas. Ele vai fazer investimento de 20 milhões de reais para recuperar a escola pública desativada em São Gonçalo, aqui ó. Minha cidade vizinha, eu moro em Niterói, São Gonçalo é aqui ao lado. Ele é cria de São Gonçalo, todo mundo já sabe disso, nasceu lá. O novo local, que deve ser batizado de Colégio Vini Júnior, terá formato de estádio e possuirá metodologias próprias e modernas de ensino. 5.000 pessoas poderão ser atendidas de forma gratuita. O staff do atacante ainda informou que não há qualquer benefício fiscal na ação, já que o jogador mora na Espanha e paga todos os impostos de lá. Pois é, então parabéns ao Vini Júnior, isso é um absurdo, parabéns, ele tem a oportunidade de melhorar a vida de muita gente, e é isso, ele tem dinheiro, tem que fazer isso mesmo, tem que ajudar quem mais precisa. Mudando de assunto, vamos falar aqui, ó, Arrascaeta entrou na mira do Galatasaray, segundo a imprensa turca. Quem soltou a notícia foi o portal turco A-Spor. Ainda segundo as informações, o clube turco vai propor contrato de empréstimo com opção de compra em 15 milhões de euros, atualmente dá 91 milhões de reais ao Flamengo. Gente, já adianto para vocês, confesso que eu nem fui apurar isso aqui é segundo o site turco. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas preocupadas com uma possível saída do Arrascaeta. Sabe qual é a chance da diretoria do Flamengo aceitar uma operação dessa com o Arrascaeta ainda por cima? 0. Vai por mim, 0. Não tem a menor chance do Arrascaeta sair para o Galatasaray nesse modelo de negociação, porque vai que o Galatasaray vem com uma proposta de, sei lá, 50 milhões de euros, aí é uma outra história, mas nesse modelo aqui, empréstimo com opção de compra, 0 chance, pessoal, pode confiar. Vamos agora falar do lateral direito que o Flamengo consultou nos últimos dias. Eu vou botar nos últimos dias porque eu não sei exatamente quando foi essa consulta, mas foi recente. E como aconteceu? Vou trazer os bastidores para você. Já falo o nome logo, é o Kelvin, atualmente no CSKA, jogador que saiu aqui do futebol brasileiro se destacando pelo Atlético Paranaense, está atualmente no CSKA da Rússia, jogador de 23 anos, tá? Cria do Furacão, como eu disse, se destacou pelo Atlético Paranaense, chegou ao CSKA na temporada 2023-2024. Como aconteceu? Eu conheço uma pessoa bem próxima a ele, enfim, quase um familiar, digamos assim, e essa pessoa me falou: Venê, tá sabendo? O Flamengo deu uma consultada no Kelvin. Aí eu falei: pô, não tava sabendo não. E aí fui no Flamengo, uma pessoa da diretoria me confirmou que de fato teve essa consulta, como eles estão fazendo com vários jogadores da posição, porque não é mais segredo para ninguém que o Wesley, lateral direito, está muito próximo de dizer adeus, viver os últimos momentos de Flamengo para ser vendido à Atalanta numa operação que pode chegar a 20 milhões de euros. Já trouxemos todas as informações envolvendo esse assunto. E aí o Flamengo está consultando, está analisando vários nomes, porque entende que a lateral direita precisa sim de uma reposição para essa venda de Wesley. E o Kelvin, de fato, foi o nome que eles consultaram. Venê, tem negociação? Se eu falar para vocês que tem negociação, estaria sendo mentiroso com vocês. Até a gravação desse vídeo não teve uma negociação. Teve uma consulta no sentido assim, valores. Quanto ele ganha atualmente? Ele toparia vir para o futebol brasileiro nesse momento? Isso acontece, é normal no futebol. Mas eu estou trazendo um nome que eu consegui apurar, que eu descobri, e é um nome que eu queria saber de vocês se agrada ou não a torcida rubro-negra. Kelvin, eu vou ser bem sincero, bom jogador. Se viesse, eu iria gostar. Na minha opinião, seria uma boa contratação. Confesso que eu não sei, por exemplo, qual é a intenção do Flamengo, se é empréstimo com opção de compra, se já é uma compra. Ele é um jogador de 23 anos, ou seja, tem potencial de revenda futura.
Eu gosto do nome, acho um bom nome, um nome extremamente interessante e fico feliz que a diretoria do Flamengo de fato está analisando o mercado e indo em busca de nomes que agradam. Por exemplo, o Vitinho, que está atualmente no futebol inglês, um nome que o site Revista Colorada trouxe, porque eles acompanham o dia a dia do Internacional e eles apuraram que o Vitinho também foi consultado pelo Flamengo. No Flamengo me confirmaram, sim, teve a consulta, está sendo normal. Venê, outro dia você citou aqui o Cédric Soares, como é que está a negociação? Vamos lá, não tem uma negociação avançada. Ele foi oferecido pelos representantes do atleta ao Flamengo, o Flamengo gostou do nome, consultou valores, qual seria a ideia, só que é um outro perfil de contratação, porque o Cédric Soares ele tem uma idade avançada, 32 anos, ele teria que aceitar um contrato curto. Me falaram isso no Flamengo, olha, o Cédric, se ele viesse, seria um contrato curto. O jogador topa nesse momento, mas ele foi oferecido ao Flamengo. Se ele foi oferecido ao Flamengo, entende o quê? Que ele toparia sim, mas não tem nenhuma proposta na mesa do Cédric Soares. Lembrando que ele está sem clube atualmente, tá? Ele não renovou o contrato dele com o Arsenal. O caso do Kelvin, tem contrato com o CSKA, jogador valorizado por lá. Então seria uma contratação mais difícil, digamos assim, porque teria que negociar com o CSKA e não apenas com o jogador. Então fica aí a informação para vocês. E aí, Kelvin, vocês aprovam ou não aprovam? Quero a opinião de vocês. O Flamengo foi goleado por 4-1 pelo Botafogo neste domingo, no estádio Newton Santos. Com isso, viu o adversário abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, colocando o time em uma posição delicada. Agora, a equipe precisa se reerguer rapidamente, pois na próxima quinta-feira enfrentará o Bolívar em La Paz, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na partida de ida, o Flamengo venceu por 2-0, garantindo uma vantagem importante, mas ainda há trabalho pela frente. O goleiro Rossi, responsável por evitar um placar ainda mais desastroso, inclusive defendendo um pênalti cobrado por Almada, apontou o cansaço como fator determinante para o resultado. Segundo ele, a diferença de um dia a mais de descanso para o Botafogo antes do clássico fez toda a diferença nos momentos finais do confronto. Tive a felicidade de pegar o pênalti, mas não conseguimos sustentar o resultado. Eles tiveram um dia a mais de descanso, jogaram na quarta, enquanto nós jogamos na quinta, pouco menos de 72 horas antes do jogo. Nos últimos 30 minutos, sofremos com cansaço, e isso pesou bastante, comentou Rossi. Apesar da derrota, Rossi ainda mantém esperança na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo caiu para a quarta posição, com 41 pontos, ficando 5 atrás do líder Botafogo. Precisamos olhar para frente, pois ainda temos um jogo a menos e podemos recuperar os pontos perdidos. Faltam muitos jogos, então é seguir focados. Na quinta-feira, temos uma final, declarou o goleiro. Em relação ao confronto contra o Bolívar, Rossi reconhece a importância do jogo, especialmente após a goleada sofrida para o Botafogo. O Flamengo pode perder por até um gol de diferença para se classificar, mas se for derrotado por 2, a decisão da vaga nas quartas de final da Libertadores será nos pênaltis. Sabemos o peso de representar um clube grande como o Flamengo, o maior do Brasil. Se perdemos um clássico, na quinta já temos uma final. Precisamos pensar no jogo, nos preparar da melhor maneira possível e descansar. Vai ser um jogo duro, muito difícil na altitude. É continuar melhorando, sempre há o que aprimorar. Seguir em frente é o mais importante para todos, concluiu Rossi.